Fala comprador, fala compradora, boa tarde pessoal. Bom, fazendo o último webinar do ano para a gente fechar 2025 com o pé direito. Acho que dessa vez a gente trouxe um presentaço de Natal para todo mundo que está aqui nos assistindo. A gente vai bater um papo com a Jaqueline, gestora de contratos da Votorantim Cimentos. Já que se apresenta um pouquinho para o público aqui que está conosco. Claro, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Sou a Jaqueline, atualmente eu estou como gestora de categoria na Votorantim Cimentos. Eu sou responsável pela contratação de serviços industriais para as nossas grandes paradas de manutenção. Eu atuo há quase 8 anos na área de suprimentos, com foco em negociação de serviços, embora também já tenha trabalhado com materiais. Sou formada em administração, pós-graduada em negócios internacionais, mas todo o meu foco de carreira ele está dentro da área de suprimentos. Então, Jaque, obrigado pela apresentação. Pessoal de casa que está conosco, hoje a gente vai falar de um assunto novo no mercado, algo que a gente vai começar a explicar, a trocar um pouco de figurinha ao longo de 26, mas a Jaqueline tem um case muito interessante de shoe de coste reverso. Tá? Então, para a gente falar primeiro de shoe de coste reverso, eu dar a palavra para a Jaque contar como ela fez isso na Votorantim, como é que foi a experiência, a dinâmica. Eu vou explicar rapidamente para todo mundo o que é shoe de coste primeiro, né? Para depois a gente poder falar o que é shoe de coste reverso. Né? Então, de uma maneira bem simples para o pessoal que está de casa aqui nos acompanhando, shoe de coste é uma metodologia para a gente poder definir o preço ideal de um serviço, de um produto, quanto aquilo efetivamente deveria custar. Tá? Então, de um jeito bem fácil, se eu quero definir o preço de um serviço de limpeza, eu vou pensar quanto custa o faxineiro, qual o benefício que ele tem, qual o salário, quais são os encargos, qual o tributo, ele usa material, não usa material, usa equipamento, quanto de equipamento, ele precisa de um uniforme, ele precisa de EPI, e isso tudo eu somo e eu vou chegar ao valor de quanto deveria custar, vou arbitrar uma margem, vou falar, ó, tem que custar, tem que ganhar 15% de resultado, e ao final disso eu tenho um valor. Então, de um jeito bem simples, é como se eu, comprador, me imaginasse como um vendedor. Se eu tivesse que vender aquele serviço, quanto eu cobraria? Né? E aí você usa essa estrutura para poder chegar ao valor. Então, a gente está no mercado que vem falando de shoe de cost, vem falando de cost breakdown, a parte de materiais vem ganhando muita maturidade nessas discussões, a Cost Driver está aí para quem quiser ver, falando de material. E quando a gente fala de serviço, a gente tinha essa metodologia, mas a gente usava a convenção coletiva de trabalho, a gente usava referências de salário do Glassdoor ou de próprio conhecimento interno de outra área que tem aquele mesmo custo, no caso de TI ou no caso dos temporários, e a gente ia usando esses referenciais para fazer preço. E a Jaque ela fez um trabalho diferente, olhando para outras dimensões do que a empresa dela possui de tecnologia, de informação, de inteligência, para poder falar de um número muito assertivo, de vez de ser uma referência de convenção coletiva, de ser uma referência de alguém no mercado fez assim, ela começou a falar da realidade do negócio dela. E aí ela usou a lógica do shoe de cost para fazer algo muito mais inteligente, muito mais funcional. E ao nome dessa dinâmica, a gente deu o shoe de cost reverso, ela vai explicar um pouquinho do que se trata, e depois a gente pode entrar um pouquinho melhor na parte conceitual disso, né, pessoal? Então, já que se puder dividir conosco um pouquinho sua experiência, como é que você fez para fazer isso, e aí explicar melhor o que a gente está chamando de shoe de cost reverso aqui para a nossa audiência, seria muito legal. Claro. Bom, na minha visão, não existe negociação de serviço sem uma boa abertura de custos, né? Eu sempre brinco que a área de compras não deve pedir descontos, e sim negociar preços. Mas quando você não tem a clareza dos dados, você acaba negociando no escuro, né? Com uma boa abertura de custos, você até consegue negociar os encargos, as provisões, o BDI, mas quando você entra na esfera de salários e benefícios, você ainda, de certa forma, está no escuro, porque você não sabe se aquilo que o fornecedor está te informando no momento da cotação está, de fato, sendo aplicado no dia a dia, né? Então, acho que um dos grandes riscos dessa negociação de serviços é quando o fornecedor ele tenta, de certa forma, mascarar um BDI dentro da composição de salários e benefícios, né? Então, isso pode fazer com que o seu preço final fique muito acima daquilo que realmente deveria custar. Então, como que eu fiz nesse meu processo de manutenção? Primeiramente, eu fui para o mercado para captar os preços, porque eu tinha muitos fornecedores classificados como novos entrantes.
E assim, na próxima rodada, eu já consegui acessar os dados dos fornecedores atuais, então, através do nosso sistema de gestão de terceiros, e com isso eu consegui montar uma base de should cost real com os dados que eu tinha em mãos. Então, o interessante aqui é que nessa próxima rodada, eu já consegui garantir uma redução da minha mão de obra com os meus fornecedores atuais, porque eu fiz essa conferência no sistema de gestão de terceiros, então, quanto eles pagavam de salários, de benefícios, e o recado para os novos entrantes também foi muito claro para os novos fornecedores, né? Você precisa me informar os dados corretamente, porque eu vou conferir lá na frente no meu sistema de gestão de terceiros. Então, eu utilizei o sistema até mesmo como uma alavanca de negociação. Então, já nas próximas rodadas, foi possível ter uma negociação em todas as frentes da mão de obra, né, em todos os módulos, para ambos os fornecedores. Os fornecedores atuais, em que eu já tinha meu should cost, porque eu consegui construir isso através dos dados de terceiros, quanto também com os novos fornecedores. Eu até trouxe aqui alguns dados para compartilhar com vocês. Só nessa conferência realizada com os fornecedores atuais e com essa alavanca de negociação, eu consegui reduzir 2% de salários, 11% dos encargos e provisões, só adequando também o regime tributário do fornecedor, as provisões da mão de obra, 23% em custos indiretos em relação a exames, treinamentos, benefícios, e mais alguns ajustes no BDI. Então, isso somado a mais algumas outras decisões da Votorantim a respeito da execução de serviços, a gente conseguiu garantir um saving de mais de 20% nesse processo de contratação. Então, com a junção de todos esses fatores, foi possível garantir uma negociação adequada e transparente e também fornecer para a companhia um resultado mais previsível e justo. Então, Jaqueline, dentro do que você está contando para a gente e ajudando o pessoal de casa também, o que a gente está chamando de should cost reverso, na verdade, é a operação que eu olho para o que aconteceu dentro da minha casa, ou seja, eu vou usar a gestão de terceiros para ser um motor para me falar quais são os cargos, qual o salário, quais são os benefícios praticados, qual o detalhamento daquela execução, para que eu possa chegar num custo mais adequado no meu momento de negociar. Então, ao invés de eu criar o preço, negociar, usar a técnica de should cost para criar algo e depois fazer a contratação e acompanhar a execução, eu começo lá da execução e volto para o processo de contratação. Eu retroalimento esse ciclo olhando por que aconteceu, né? E aí naturalmente a gente sabe no mercado que ninguém contrata headcount, todo mundo contrata serviço, todo mundo está focado em indicadores, na entrega, mas a gente também sabe que os indicadores só são entregues em serviço a partir de pessoas, equipamentos e a capacidade deles produzirem, né? Então, na prática, o que você está contando para a gente é que você fez esse caminho inverso, né? Você viu que funcionava, entendeu como isso funcionava e isso voltou para o preço na sua construção de custo. É exatamente isso que você está falando aqui para a gente, né? Isso mesmo, exatamente. E como é que foi a interação com os fornecedores nisso, né? Quando você trouxe para o fornecedor, seja o fornecedor atual primeiro, e depois falando dos novos entrantes, como é que foi essa relação com eles? Como é que eles aceitaram? Como é que foi essa abordagem que foi feita com eles nesse processo novo, né? Uhum. O meu sentimento, Rogério, é que a gente conseguiu ganhar muito mais autoridade na mesa de negociação, tendo essa transparência. Então, acho que o recado foi claro, né, para os fornecedores atuais, também para os novos entrantes. Então, a condução da negociação ela foi diferente. Ela deixou de ser um eu acho para eu tenho certeza. Então, isso fez toda a diferença no processo com todos os fornecedores. E aí a certeza ela te dava subsídio para negociar melhor e ao mesmo tempo uma maneira de se posicionar um pouco mais firme em alguns cenários, porque não tinha o meu RH, o fornecedor muitas vezes em serviço fala isso, né, na negociação. O meu RH diz que é isso de encargo, o meu RH diz que é aquilo porque a sua região é difícil de contratar ou porque eu não consigo alocar o cara o tempo inteiro e eu tenho que fazer um provisionamento. Então, esses argumentos todos você foi conseguindo ter subsídios para poder tratar com o fornecedor e interagir de uma forma mais estratégica como compradora, né? Exato, exatamente.
E eu até brinco que com os fornecedores atuais, quando eu mostrei o cenário, ó, isso daqui eu peguei de gestão de terceiros que você realiza, isso daqui que você está me informando. E até eu recebi, não, imagina, acho que foi um erro de digitação, acho que não é isso, eu vou revisar. Então você ganha uma autoridade muito maior, né, quando você de fato tem os dados para compartilhar com o fornecedor. E deixa de ser um item negocial na prática, né? Porque você fez literalmente uma auditoria do que está acontecendo. Então, não tem discussão contra o fato, né? A gente sempre fala contra fatos não há argumentos. E é exatamente isso. Você consegue mostrar para o fornecedor de forma técnica que aquela execução acontece com aquele formato. E aí a diferença pode ser margem, pode ser outra coisa, que é a estratégia comercial de cada companhia, mas como compradora, gestora de categoria, você passa a ter mais subsídio para poder debater esse assunto, né? Claro, claro. E isso foi até um ponto que eu passei para os fornecedores, né? Eu comentei, é óbvio que a gente vai pagar o seu lucro, o seu BDI, eu não quero que você trabalhe onde seu custo ou que trabalhe de graça. O que eu não posso é que você mascare esse BDI em salários, em benefícios, em treinamentos, em exames. Eu preciso dessa transparência para a gente chegar num cenário ideal de negociação, que seja benéfico tanto para o fornecedor quanto para nós também, né? Para que a gente pague um preço justo pelo serviço. Legal. E os novos entrantes, quando você abordou esse cara que não estava dentro da sua operação, mas você estava com uma excelente referência de como aquilo acontecia ou de como aquilo poderia ser desenvolvido. Como é que foi a reação deles nessas interações e nessa troca? Olha, eu não recebi muita resistência, até porque hoje a Votorantim ela tem um processo de gestão de terceiros muito bem definido, então os fornecedores só podem atuar nas nossas plantas assim que estiverem liberados no sistema de gestão de terceiros, então foi algo mais tranquilo. Então, primeiro eles sabiam dessa utilização do sistema de gestão de terceiros, que nós faríamos essa conferência lá na frente, e que nesse momento nós só estávamos adequando a cotação. Então, eu não encontrei muita resistência de mercado, não. Bem legal. E hoje, só para explicar para o público que está nos assistindo, né, vocês têm vocês têm uma solução de gestão de terceiros que está em comunicação com a área de compras, né? Não são áreas que estão completamente descoladas. Então, como compradora, você usa as informações da gestão de terceiros a seu favor para melhorar discussões de reajuste, discussões de novas contratações. Isso faz parte da dinâmica dentro da área de compras da Votorantim. Isso mesmo. Eu não preciso, para eu fazer essa conferência, né? Parece que demorei dias e conversei com outros setores, e na verdade não. Então, eu, né, como negociadora, eu tive acesso ao sistema de gestão de terceiros e eu mesma fiz essa conferência sem burocracia, né? Então, hoje a gente tem aqui na Votorantim, a gente tem essa visão, tanto do sistema de negociação quanto do sistema de gestão de fornecedores. Então, a utilização de ambas as ferramentas, ela é muito fluida. Então, foi assim que eu consegui fazer essa conferência. E conta um pouquinho, Jaqueline, você contou na abertura que tem uma experiência de mercado, que já está há alguns anos dentro do setor de compras, né? Como é que você enxergava isso em outros locais que você trabalhou, que você passou? Era fácil esse dado? Era um dado de fácil acesso? Era tangível? Tinha-se um receio / preconceito de que vai dar muito trabalho para fazer esse mapeamento e por isso não era tão executado? Conta um pouquinho da experiência versus o que você está encontrando hoje na Votorantim e como isso está funcionando para você no seu trabalho, né? Como que isso está te impactando no dia a dia? Claro. Bom, nas empresas anteriores em que eu trabalhei, de fato, tinha toda a gestão de fornecedores, até mesmo por conta da sensibilidade da operação, mas nós sabíamos que nós realizávamos a gestão de terceiros, mas isso não era tangível, né? Então, nós não tínhamos acesso às documentações, a gente só tinha acesso ao resultado final, digamos assim, né? O percentual. Esse fornecedor está aderente, esse fornecedor não está aderente à gestão de terceiros. Então, até foi uma boa surpresa aqui na Votorantim quando eu encontrei essas informações tão fáceis assim, né, de uma maneira tão fluida.
Eu acho que isso é um diferencial de mercado não ter toda essa burocracia, porque a gente sabe que mesmo dentro de suprimentos, ainda mais em grandes companhias, nós temos diversos setores dentro de um setor só, né? Diversas áreas. Então, o bacana é que o próprio negociador já consegue fazer essa conferência sem precisar, por exemplo, da área de fornecedores, que também estão dedicados em outros temas, no acompanhamento, de fato, na gestão e não só na conferência dos salários, né? Salários e encargos. É isso. Bom, é que a Votorantim ela enxerga essa solução com valores adicionais, né, dentro da gestão de terceiros. Então, tem o objetivo principal, que é garantir o compliance, garantir a segurança, garantir a proteção do indivíduo, ou seja, que o colaborador está recebendo em dia, está recebendo de forma adequada, mas, ao mesmo tempo, ela entende que essas informações são relevantes para o papel do negociador e que essas coisas se conectam e permitem que vocês façam um trabalho melhor, né? É esse o cenário que você encontrou dentro da Votorantim. Perfeito, é exatamente isso. Bem legal. E hoje, quando vocês falam de contratação, vocês também têm um diferencialzinho, vocês também usam software, né, para fazer isso. Vocês não estão fazendo em Excel. Como é que é o processo de contratação hoje de serviços? Na verdade, todas as minhas negociações até o momento, eu utilizo nós utilizamos o sistema de cotação. Então, é o processo que eu comentei da abertura de custos, né? Então, hoje a gente tem esse sistema que nos permite enxergar a mão de obra como um todo, né? Então, desde os salários, os encargos diretos, as provisões, né? Porque muitas vezes, às vezes, alguns fornecedores eles não entendem. Às vezes eles colocam a multa do FGTS, 40% por mês. E não é isso, a composição é 8% de 40 divididos por 12. Então, com o sistema, a gente consegue ter essa visão de forma mais clara e também passar para o fornecedor. Olha, você colocou 40% de FGTS por mês, mas não é diluído, então você tem que dividir esse número por 12. Então, com isso, a gente consegue ter uma negociação mais assertiva com o fornecedor também dentro da plataforma. A mesma coisa para os benefícios, para EPIs, uniformes. Então, a gente consegue ter essa clareza e consegue mostrar para o fornecedor também. Eu tenho a característica da minha carteira, ela é mão de obra industrial. Então, em alguns casos, eu preciso contratar com fornecedores locais que eles não sabem o que é uma abertura de custos. Então, quando a gente entra no sistema e explica, ó, aqui você vai colocar os seus salários, aqui são os seus encargos, as provisões, de forma visual, a negociação ela fica muito mais fácil, né? Então, acho que facilita tanto para nós quanto para os fornecedores também. É porque dentro da Votorantim vocês têm uma vertical muito importante de compras sustentáveis, né? Que vocês buscam players locais, Perfeito. ajudar a economia local, né? E aí dentro desse cenário, quando a gente fala de um país complexo, com questões previdenciárias, com questões tributárias, esse tipo de tecnologia te ajuda a trazer esse cara para o jogo mais correto, porque senão ele acaba se equivocando para precificar e fica mais caro do que deveria, ou o contrário, né? Ele fica mais barato do que deveria e também no final ninguém quer que esse cara pague para trabalhar, a gente quer fomentar a economia e que seja uma relação justa entre as empresas, né, no final do dia. Perfeito, é exatamente isso. E a gente faz na plataforma, né, com o auxílio da plataforma, a gente consegue mostrar para o fornecedor e simular. Olha, se você reduzir, a gente tem esse cenário. Se você aumentar, a gente tem esse cenário. Talvez aqui não esteja aderente, você não colocou essa provisão que faz parte da sua mão de obra. Lá na frente, no final do contrato, você vai precisar pagar isso para o seu colaborador. Então, isso é bem bacana, assim, a gente consegue trabalhar tanto com o pequeno fornecedor quanto com o grande fornecedor na mesma plataforma. Legal. E você acha que o que essa primeira plataforma te entrega de abertura de custos, de detalhamento, ele ajuda muito nesse segundo trabalho da gestão de terceiros? E o caminho contrário também é verdadeiro, né? Pegar os dados lá da gestão de terceiros, que é o que a gente está chamando aqui nesse nosso webinar de Show de Cost Reverso, é pegar esses dados e jogar dentro de um sistema desse para entender quanto de oportunidade tem naquele contrato, quanto deveria custar, qual deveria ser o caminho, e vocês conseguem fazer isso hoje com um certo grau de automação por conta das duas ferramentas que vocês estão interagindo. É isso, né, que a gente está falando para o público aqui.
Sim, sim, exatamente. E eu acho que, eu digo mais, Rogério, não só na mão de obra em si, né, no headcount. Esses dias a gente teve uma situação em que o fornecedor ele estava cobrando o pagamento de mobilização. Não, porque eu coloco os meus fornecedores em hotéis, porque eles não são regionais. E aí nós acessamos o sistema de gestão de terceiros e 95% da mão de obra desse fornecedor era local. Então ele não gastava com hotel. Então a gente consegue utilizar essas informações no momento da negociação, no pós-negociação, não só para a mão de obra em si, não só com salários, mas também acho que tudo aquilo que tange uma negociação de serviços, a prestação de serviços, na verdade. E é importante dizer para quem está nos ouvindo aqui, vocês não contratam o headcount, né? Vocês estão contratando a execução de um serviço, vocês estão contratando um indicador, né? É assim que vocês hoje fazem o processo. Isso, exatamente. Então, vamos dar um exemplo aqui: manutenção de transportadores de correia. O serviço final vai ser a manutenção do transportador, mas a gente sabe que 80% da composição de serviços é feita por pessoas. Então, a gente faz a negociação do headcount com o objetivo final do serviço, que é a prestação do serviço, o entregável final. Legal. E falando um pouquinho dessas informações, usando essa metodologia do chute de coste reverso, de pegar o dado da gestão de terceiro e trazer, como é que você se sentiu fazendo isso? A gente falou um pouquinho sobre o fato, ter o fato, mas você se sentiu empoderada, você se sentiu melhor, mais segura entrando numa negociação? Ou para você foi pouco diferente comparado às negociações sem ter essa metodologia ou sem ter esses dados, né? Não, fez total diferença, porque você deixa de negociar pelo achismo, não, eu acho que é isso, eu acho que é assim, e você passa a negociar com fatos e dados, né? Então, acho que isso te garante uma autoridade diferente numa mesa de negociação, né? Acho que o teu fornecedor, ele já enxerga você, né, como profissional negociando pela empresa, mas também a empresa em si, né? Então, hoje os fornecedores já entendem que, não, a Votorantim, de fato, tem um sistema diferente, que faz todo o acompanhamento. Isso acho que a gente consegue garantir mais transparência para ambos os lados. Então, fez total diferença na mesa de negociação. Acho que a argumentação ela já seguiu por um caminho diferente. Legal. E aí, quando a gente fala um pouco de IA, a gente está falando de muita coisa de transformação hoje no mercado, de muita automação. A experiência que você teve usando essa metodologia junto com essas tecnologias que te permitiram ter esses dados, você acha que foi uma negociação um pouco mais avançada, digamos assim, do ponto de vista de evolução do que a gente vinha fazendo no setor? Como é que você classifica isso, olhando para toda essa transformação que a gente está vivendo, né? Claro. Eu acho que com isso, né, com todas essas ferramentas, a gente conseguiu garantir agilidade no processo. Então, aquilo que eu demoraria mais, né, para equalizar, para avaliar, para tentar pensar numa estratégia, a gente conseguiu atuar de uma maneira mais ágil e garantir uma velocidade no processo. Então, acho que, além de uma padronização, né? Então, acho que com isso, né, com todas as ferramentas, a gente conseguiu garantir uma agilidade no processo. Bem legal. E a nível de resultado, você comentou quando você foi contando um pouquinho do case, que vocês falaram de mais de 20% de resultado, que é um resultado para serviço bastante expressivo, né? Como é que estava a expectativa interna? Vocês tinham a expectativa de um resultado desse tamanho? Você acha que o cruzamento das informações te ajudou a ter um resultado melhor ou atingir as expectativas? Como é que foi um pouquinho essa parte? Claro. O resultado ele foi composto, acho que, por dois fatores, né? A boa negociação da mão de obra com essa conferência, com uma boa base de chute cost, mais algumas decisões da Votorantim, aplicação de cardápio de opções para as unidades, alguns outros critérios que fizeram com que a gente conseguisse esse saving de 22%. Mas eu acho que esse processo como um todo, essa cadeia que nós conseguimos aplicar, até como eu comentei, né, redução de 12% de salários, 11% encargos, 23% de custos indiretos, isso para, claro, a média de todos os fornecedores, não só meus fornecedores atuais. Então, com certeza, isso fez total diferença para que eu conseguisse esse resultado, que, claro, foi somado a outras decisões também dentro da Votorantim.
mas eu colocaria ali que representou mais de 60% no meu resultado. E nas expectativas, vocês esperavam um resultado desse tamanho ou foi uma boa surpresa? Como é que foi ver o resultado no final do dia, né? Ver onde chegou essa metodologia, esse trabalho? Esse foi meu primeiro processo na Votorantim, então eu comecei a executar ele já na minha primeira semana. Acho que a expectativa ali estava em torno de 8, 10%. Mas, de fato, foi um resultado expressivo, surpreendente, que eu acredito que não estava previsto no início. Claro que a gente já esperava ter um saving para essa categoria, mas acho que a junção de todos esses fatores acho que contribui para a gente chegar nesse resultado que eu entendo ser expressivo, tá? E justamente como você comentou, para serviços é um pouco mais difícil, mas eu tenho utilizado essa metodologia em outros processos também, em outras categorias, e a gente enxerga algo sempre em torno disso, 20, 25, só com essa equalização da mão de obra, que é o grosso da minha prestação de serviços, né? Legal. Bom, então, só para te recapitular aqui um pouquinho, todo mundo de casa, a gente está conversando um pouquinho sobre um case que a Jaque construiu dentro da Votorantim, falando numa contratação de serviço, usando a metodologia de gestão de terceiros, que tem um foco de compliance, tem um foco de proteção, para poder alimentar o processo dela sobre salários, benefícios, custos indiretos, como ela comentou, hoje dentro da operação deles eles conseguem visualizar se o funcionário ele mora na região, ele está em um hotel, ele está em um alojamento, entra toda a proteção que o ecossistema de gestão de terceiros traz, se é um subcontratado, qual a regra de subcontratação, e ela está traduzindo isso tudo lá no início, no processo de contratação. Ela pegou esses dados, levou para o processo de contratação, montou um show de cost, que nada mais é do que ela se imaginar como uma vendedora e colocar toda a composição de custos, então usar o cost breakdown para colocar esses dados, para no final ter uma referência muito válida para poder negociar. E aí ela está dividindo com a gente aqui um pouquinho dessa experiência, como é que isso funcionou. Tá? E aí a gente está batizando essa metodologia de show de cost reverso, trazendo essa novidade para vocês aqui nesse final de 2025. E aí, Jaque, para o comprador que ainda não faz isso, que recado que você acha válido deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, falando um pouquinho sobre essa inteligência de dados e principalmente dessa sinergia entre as áreas, né? É muito comum, às vezes, nas empresas, como você comentou um pouquinho antes, ter os silos, né? Eu sou da área de gestão de terceiros, você é da área de gestão de contratos, o outro é o comprador efetivo, o outro é da homologação e qualidade do fornecedor. Então, aqui a gente está falando literalmente de quebrar esses silos e começar a interagir entre essas diferentes áreas ou interagir a informação que está dentro de cada uma dessas caixinhas, né, cada um olhando para o teu objetivo principal, mas poder circular esses dados de uma maneira segura, de uma maneira inteligente, que possa maximizar resultado. Então, como é que isso se deu aí dentro desse cenário e que mensagem que você acha legal de deixar para o comprador que ainda não vive esse ambiente, né, que não tem essa troca à disposição? Claro. Eu acredito que a negociação baseada em dados é o futuro, porque não é só sobre o preço, é sobre a inteligência, é sobre como você se posiciona perante ao mercado fornecedor, você trazer valor e maior previsibilidade de custos para a empresa também. E isso facilita muito no momento da negociação, porque quando você está construindo o teu should cost, quando você já tem esses dados, você consegue trabalhar eles de maneira muito mais assertiva. Você não precisa, enfim, imaginar, pensar, buscar soluções, consultar a internet, Copilot, ChatGPT. Você já tem essas informações na sua mão, nas suas mãos. Então, acho que isso facilita muito. Acho que a junção desses dados vai ser a base para uma negociação mais inteligente, mais assertiva. E por mais que contando pareça ser difícil, trabalhoso, acho que é muito pelo contrário. Isso facilita, acho que a nossa vida como compradores, negociadores e também o fornecedor, né? Que ele consegue, enfim, trabalhar de uma forma entendendo que no processo precisa de transparência. Ele precisará ser transparente. Então, acho que é esse o recado, assim. Acho que essa negociação baseada em dados, avaliando
toda a cadeia de suprimentos, desde a mão de obra até a mobilização, até a prestação de serviço, é o que vai garantir uma negociação mais aderente e mais previsível para a companhia. Muito legal. E pegando um gancho desse seu recado para os compradores e falando um pouquinho do nosso setor, a gente sempre fala muito em compras estratégicas, a área ser estratégica, a área gerar valor para o negócio, né? E eu gosto muito de pensar na estratégia dividindo em dois grandes pilares. E um deles é literalmente o quanto nós, compradores, fazemos algo que a área técnica, a área de operação, o usuário não pode fazer. Ou seja, a gente usa técnica de negociação que não é de domínio público, que não é de conhecimento. E aí, ouvindo você falar um pouquinho dessa ideia do should cost reverso, eu cruzar dados em outra área, puxar informação, aplicar a metodologia de cost breakdown, entender que quando eu faço isso e coloco um objetivo de venda, isso vira um should cost. Quando eu começo a introduzir isso tudo, eu acho que você está contando um case aqui muito legal para a gente de como a área de compras pode de verdade estar gerando valor adicional àquele processo, né? E não só tá pedindo um desconto, como você colocou no início, que não gosta e não acredita que seja assim área de compras, mas eu acho que tem esse recado aqui para os compradores também, né? Queria que você comentasse um pouquinho disso também, por favor. Sim, sim. Eu acho que é exatamente isso. A gente consegue trazer mais valor, mais previsibilidade. A gente foge dessa alçada de pedir descontos e, de fato, atua de maneira mais estratégica. Então, foi uma boa surpresa aqui na Votorantim quando eu tive acesso a todos esses dados. E eu acho que isso vai facilitar muito a nossa vida, e não só a nossa vida, como da nossa área cliente também, né? A gente sabe que o desafio orçamentário é presente em todas as companhias. Então, quando a gente mostra para a nossa área técnica, olha, eu fiz uma boa negociação, está aqui a sua redução, vai funcionar assim, e ter essa segurança para falar isso para a companhia, né? Para os nossos clientes internos, para a empresa. Então, acho que isso facilita, isso te dá uma tranquilidade também. Então, hoje eu sei, não, eu fiz uma boa negociação, eu avaliei todos esses campos, eu apresentei para a minha área técnica o melhor que eu poderia como negociadora. Então, acho que esse cruzamento de informações, essa busca pelos dados, facilita muito a nossa vida lá na frente. Acho que em toda a saúde do contrato. Bom, muito legal. Pessoal de casa, se vocês não conheciam o conceito de should cost reverso, está aqui apresentado, Jaqueline contando um excelente case que ela montou na Votorantim. Se vocês estiverem interessados depois em conhecer um pouquinho mais das ferramentas que ela comentou, aqui o time da Atlas fica super à disposição de mostrar cada um desses softwares, como eles funcionam. Já que queria te agradecer por essa tarde, esses minutos aqui nesse fim de ano, compartilhar a experiência com os compradores. Galera, dá para abrir pergunta disso aqui? Tá bom. Bom, se o pessoal de casa quiser aproveitar para tirar alguma dúvida, é só colocar aí no LinkedIn que vai aparecer aqui para gente. Se não, eu agradeço a presença da Jaque. Muito obrigado pela troca, pela experiência e um bom final de ano para você. Obrigada, Rogério. Obrigada pelo convite. Foi um prazer compartilhar um pouco da minha experiência com negociação de serviços. E desejo também um bom final de ano para você, para sua família, que seja um final de ano muito abençoado. Então, tá bom. Jaque, muito obrigado. Pessoal de casa, uma boa tarde para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. A gente achou que esse conteúdo de should cost reverso para o fim do ano era uma excelente cenourinha para colocar na cabeça de todo mundo, para que em 2026 a gente comece a olhar para essa inteligência de cruzamento de dados, esse valor adicional, né? A gente está no mundo falando de IA, que vai substituir as pessoas, e quando a gente começa a pôr inteligência, a gente começa a gerar valor para os processos, a gente não vai ser substituído nunca fazendo isso, né? Muito obrigado, Exato. Jaqueline, pessoal de casa. Uma boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, Rogério. Até. Tchau, tchau.